Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje, você confere conosco a diretora do Hospital Sofia Feldman, Tatiana Coelho Lopes, é nossa convidada para falar sobre a gestão de um dos hospitais de maior referência em parto humanizado no Brasil. Temos também a ginecologista e obstetra da maternidade, doutora Crisley Cristiani, que vai tirar dúvidas sobre a humanização do parto na rede pública brasileira. E temos também o quadro Mitos e Verdades, para falar sobre noções do parto humanizado. A história do parto humanizado no Brasil se mistura com a política pública sanitarista daqui. Tanto isso contribuiu para elevar o Sistema Único de Saúde a um patamar de referência para todo mundo. Além disso, a nossa sociedade, com muita transformação política e simbólica, fez com que os movimentos liderados por mulheres contra a violência do patriarcado colocassem em xeque as formas ocidentais de auxiliar a mulher nessa hora tão importante de dar à luz. Localizado aqui em Belo Horizonte, o Hospital Sofia Feldman atravessa décadas sendo um palco dessas transformações. Ele é considerado por muitos como exemplo de resistência, de inovação no campo do parto humanizado, referência no Brasil inteiro, no mundo também. O centro médico faz em média 1000 partos mensais. Para falar sobre esse assunto tão importante para a nossa saúde pública, para a nossa saúde de uma forma geral, a gente conversa agora, nesse primeiro bloco, com a diretora do Hospital Sofia Feldman, Tatiana Coelho Lopes. Seja bem-vinda, Tatiana, uma alegria imensa receber você aqui. Obrigada, Fê. É uma alegria e com muito orgulho também falar de um hospital referência, como a gente falou na abertura, do Sofia Feldman. Conta um pouco dessa história para a gente, como é que foi essa trajetória até chegar nesse lugar que ainda tem outros desafios para serem enfrentados. Com certeza. O Sofia tem uma história muito interessante, porque ele fica na periferia de Belo Horizonte, na região do Tupi, e ele vem de um vicentino que queria fazer um hospital para melhorar, porque na época não existia o SUS, né? Vicentino, a Sociedade de São Vicente de Paula. O seu José era vicentino, era uma pessoa da comunidade que queria fazer um hospital, e porque não existia o SUS para atender aquela região, porque em Belo Horizonte também os hospitais ficam na região central, né? Então ele queria fazer esse hospital nessa região. Isso em 1970, 75. E aí ele encontra dois jovens médicos, tinham acabado de formar, que é o doutor Ivo e o doutor Zé Carlos, que, na verdade, o doutor Ivo ele se formou em obstetrícia, o doutor Zé Carlos em pediatria, que topam esse desafio de encarar esse hospital. E o hospital vai sendo construído aos poucos, com o trabalho voluntário da própria comunidade. Então, tinham mutirões que um doava a madeira, outro doava a pedra, outro doava a areia. E aí foram construindo o hospital, começou com ambulatório, e aí depois eles decidiram que seria uma maternidade, até por causa da especificidade dos dois, né? Um era pediatra, outro era obstetra. E o nome? A Sofia Feldman, é muito interessante também. E aí o seu José saía pedindo doação, e uma das doações foi o terreno. E aí tinha o Max Golger, que era de uma família de judeus, que era dono de toda aquela região ali, e aí eles pediram o terreno pro Max, o Dr. Max, e ele acompanhou a gente até o falecimento. Ele ficou o tempo todo acompanhando a gente esses anos. E ele pediu que o nome se fosse ser um hospital, que tivesse o nome da avó dele, que também trabalhava com as pessoas com dificuldade na região central de Belo Horizonte, né, distribuindo marmita. Então ele falou, olha, eu vou doar, mas se for um hospital, eu quero que chame Sofia Feldman. Que legal. Aí o hospital começou dessa combinação de um vicentino com um judeu e a gente brinca, o doutor Ivo é comunista, então foi dessa mistura que esse hospital começou. E aí, nesse primeiro momento, não existia ainda a vocação de uma maternidade com esse atendimento vocacionado que ele tem hoje. Era um hospital. Ele começou, na verdade, a ideia era que fosse um hospital geral, mas com a vinda dos dois, ele foi vocacionando para ser uma maternidade, que era a especialidade dos dois médicos. E aí a gente começou com um lugar que tinha uma porta, né, de entrada, assim, era tipo de pau a pique mesmo. Eles contam, na verdade, as trabalhadoras da época contam que era perigoso até dormir, porque estava na periferia da cidade, era um terreno enorme, e era perigoso porque não tinha uma estrutura bem montada.
começou com um parto por mês e hoje assiste cerca de 1000 partos, né? Então, ele foi se vocacionando aos poucos para ser essa maternidade que ele é hoje. E como é que acontece essa transição de buscar um parto, que hoje a gente fala de uma forma muito simplória, é um parto humanizado, mas se a gente para soletrar essa palavra, a gente entende uma profundidade muito grande, uma importância muito grande, que é uma bandeira do hospital. Quando é que isso acontece? Isso acontece ao longo, quando o hospital vai definindo o que ele deseja de atendimento e sempre pensando. É muito interessante como é que duas pessoas, dois homens, né, também nessa construção, eles foram ter um olhar tão sensível para as mulheres, assim. E as mulheres que foram também se agregando a esse grupo. Quando foi montar o hospital, o primeiro parto, o doutor Ivo, apesar de ser médico e ter muito orgulho da profissão dele e desejar esse lugar, ele chama uma enfermeira obstetra da escola de enfermagem, uma professora, para assistir o primeiro parto do hospital. Para trazer essa marca de que o parto ele pode ser assistido, o cuidado ao parto, ele pode, o parto para ser humanizado, a gente tem que respeitar o desejo da mulher, né? E não ter o profissional médico no centro da atenção. Quem está no centro da atenção é a mulher. Então, ele convida essa enfermeira, chamada Maria Nazaré, ela assiste o primeiro parto e a escola de enfermagem vem apoiar o hospital. Então, as enfermeiras começam também a estar junto com esses dois médicos na construção dessa assistência. E aí, ok, o hospital entende essa vocação para esse caminho, mas foi preciso também de sensibilizar o Estado para essa pauta também. Como é que isso acontece? Aí já é uma outra questão, né? O hospital, ele não ficou só periférico no local, né, onde é que ele foi construído, mas a gente sempre caminhou muito ali, junto com a escola de saúde, a escola de enfermagem, a escola de saúde pública, discutindo as políticas públicas do Brasil que a gente gostaria de cuidado. E aí o hospital vai se formando nessa discussão da Alma Ata, do direito de saúde para todos no ano 2000, né? A Alma Ata de 1978, que é um dos percussores do SUS, esse grupo da escola de enfermagem, das professoras, junto com o doutor Ivo e Zé Carlos, eles vão fortalecendo o que eles vão acreditando enquanto política pública. E aí eles vão se fortalecendo até que o Sofia ele entra para as ações integradas de saúde na década de 80, quando está se formando o SUS. E assim que o SUS, em 1988, a gente tem o SUS, o Sofia, ele passa a integrar o Sistema Único de Saúde, né? E aí ele vai construindo, aí, a partir da expertise que ele adquiriu ao longo desses anos com a enfermagem obstétrica, conduzindo o parto, essa questão do trabalho compartilhado com o médico, ele vai se tornando uma referência, né? E começa a trocar experiência com outros países também. Várias enfermeiras do Sofia foram para o Japão adquirir experiências em casas de parto, né? E viajaram também para outros países para ver como é que uma enfermeira atuava nesses países. E aí a gente passa também a receber países africanos, né? A poder fazer essa troca de experiência. E aí começa a existir um contraponto desses números de outros países, até países bem mais desenvolvidos, ou também não, mas com um número elevado de cesáreas aqui no Brasil, que sempre foi muito alto. Mas nunca se questionou muito isso, então falando da década de 80, acho que isso era uma questão, ok, temos aí um número elevado de cesáreas, precisou de muita conversa para colocar luz nesse assunto, né? Não, com certeza. E o Sofia, ele sempre ia muito na frente em relação a isso, porque ele sempre teve a enfermeira na frente do cuidado da gestante de risco habitual, de baixo risco, que a gente chama, né? Antes, uma mulher, na década de 80, quando ela tinha uma cesárea, ela acreditava que sempre tinha que ser cesárea os outros partos. E isso foi mudando a partir das evidências científicas. E aí, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela lança um documento trazendo várias práticas como evidências boas, como a mulher caminhar, a mulher pode se alimentar, ela não precisa raspar os pelos para ter filho, né? O papel da enfermeira obstetra na condução do parto, e isso vai fortalecendo o Sofia enquanto um espaço de construção dessa política, né? E de que é possível, porque os hospitais falam, não, a gente não consegue abaixar a cesárea, não, mas tem um hospital lá em Belo Horizonte que a enfermeira, elas estão na linha de frente da assistência ao baixo risco e lá o índice de cesárea é baixo. Então, é importante a gente ir lá ver a experiência desse hospital. Era isso que eu ia perguntar agora. Como é que o Sofia começa a se destacar lá ali na periferia de Belo Horizonte com esses números? Quando é que eles começam a aparecer e chamar a atenção?
Eu acho que é nesse momento que, quando vai se fazer a discussão das cesáreas no país, né, do alto grau de intervenção na assistência ao parto, que começa a se buscar experiências que mostram que é possível um outro caminho, né? E aí, ao mesmo tempo, quando o Ministério começa a pensar em construir outras políticas públicas, pensando na humanização, igual um centro de parto normal, o Sofia é um dos que tem um centro de parto normal, né? Que lá, nesse centro de parto normal, quem conduz toda a assistência é uma enfermeira obstetra. Ela interna a mulher, ela cuida da mulher o tempo todo, a mulher tem um bebê, ela cuida do bebê e dá alta para os dois, né? Um exemplo muito interessante disso, eu tive meu filho no centro de parto normal, Crisley também teve o filho no centro de parto normal, então você vê que é possível esse tipo de cuidado, né? Um cuidado mais adequado para mulheres de baixo risco. E também a gente está dizendo, falando muito, é muito importante dizer que é uma população atendida que não tem muita informação sobre essa questão. Ela vai lá, a mulher está muitas vezes vulnerável a esse procedimento que vai ser oferecido a ela, e ela não tem esse questionamento, né? Isso foi mudando, você percebeu essa mudança desse empoderamento da mulher, mesmo da periferia? Não, eu acho que isso é assim, esse é um movimento mundial em vários sentidos, né, do protagonismo da mulher e dela saber o que ela deseja para ela, assim, ela repensar essas práticas que você trouxe no início do patriarcado, tipo assim, o que eu quero para o meu parto, né? E aí elas têm procurado muita informação. Essa época da pandemia marcou muito lá no Sofia para mim a questão do Instagram, que era uma coisa que a gente nunca tinha preocupado, porque a gente sempre foi muito do contato com o usuário, né? E nunca ligamos para a questão da tecnologia. De repente a gente vê usuários que estão querendo saber informações sobre o parto, querendo saber se as escolhas delas vão ser respeitadas. É muito comum elas perguntarem isso. Ó, se eu escolher ir com a minha filha de 15 anos, eu posso ir com ela para assistir meu parto? Se eu quiser ganhar... Pode, entendeu? Se a mãe dela está ali e quer a filha dela, elas podem juntas, entendeu? Meu companheiro... E aí a gente também, ao mesmo tempo, no Sofia, ao longo dos anos, a gente foi tentando criar uma cultura de vinculação. Uma coisa muito interessante lá é a questão de toda vez que o neném nasce, a gente estimula que quem está com a mulher corte o cordão do bebê. E a gente entende que isso é uma coisa simbólica. Você imagina um dia você ter cortado o cordão de uma sobrinha sua. Você desculpa, eu não teria coragem. Eu tenho 2 filhos, eu ia agradecer. Eu falei assim, não, eu estaria desmaiado, eu precisaria ser medicado. Eu não conseguiria. É impressionante a coragem, assim. E, na verdade, as pessoas entendem aquilo como um privilégio. É muito interessante. E aí, a gente entende essa questão simbólica do corte do cordão até como uma forma de construção de vínculo e proteção social daquela criança. Não, é lindo, é maravilhoso até entender a nova concepção do que é realmente um parto. A gente vê imagens nos filmes, nas novelas, da mulher tendo o parto deitada. Isso. Essa imagem precisa mudar na nossa concepção, né? Não é a forma mais adequada de ter o parto. E a forma mais adequada é a forma que a mulher vai escolher, né? Não tem um tipo ideal. A gente tenta fazer muito isso lá com as mulheres, porque também acaba que se constrói um ideal do que vai ser o meu parto humanizado. E assim, que o parto humanizado eu tenho que dar conta de parir parto vaginal, sem anestesia, e eu tenho que estar bem, e assim, às vezes não vai ser aquilo, né? Vai ter surpresas no caminho que a gente não espera. A gente brinca que o parto é uma caixa de surpresas. E, às vezes, é por isso que as pessoas faziam tanta cesariana, né? Porque não queriam uma caixa de surpresa. Eu prefiro resolver naquele assunto naquele dia, naquela hora. Muitos obstetras falam que tem a cesárea Guarapari. Você marca cesárea e vai para Guarapari ou vai para Cabo Frio, sem problemas. Isso mesmo, você não tem que preocupar, né? E, na verdade, quando você deixa a mulher fazer as escolhas, o profissional, ele não tem muito controle das escolhas, né? Da mulher, assim, ele vai caminhando, mas ele vai acompanhando o desejo daquela mulher. Sim. Então, é muito interessante como é que as mulheres foram se apropriando disso. Hoje elas questionam muito, elas questionam não serem chamadas pelo nome dela, serem chamadas de mãezinhas. Eu não sou mãe, eu sou Tatiana, né? Então, assim, eu quero ficar nessa posição. Eu não quero sair do chuveiro. Aí a enfermeira vai ter que se virar para conseguir eu escutar o bebê debaixo do chuveiro. Ela vai negociar também com a mulher. Ó, na hora que eu escutar, você pode desligar um pouquinho o chuveiro? Aí ela fala, pode. Agora, você tem falado muito na figura da enfermeira obstétrica, né? Essa profissional que é tão importante no corpo clínico do hospital. Como é o corpo, a formação desse corpo clínico? Quando a gente fala do parto, também nessa nossa visão comum, a gente não fala muito da enfermeira, fala do doutor, né? Do doutor que conduziu o parto, né?
E isso é muito interessante quando a própria... Eu acho que isso é cultural também, né? E tem mudado muito. Mas, assim, lá no Sofia a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Porque o Sofia é referência de boas práticas, ou que fala do parto humanizado, e tem uma ideia de que o parto humanizado é sem anestesia, sem nada, que a gente não tem uma equipe completa. Tem anestesista, tem médico obstetra, enfermeiro obstetra, técnico de enfermagem. O bloco cirúrgico é o bloco cirúrgico igual todo lugar. E a estrutura é muito parecida com os outros lugares, até para menos, assim, de ambiência, que eu acho que a gente podia ter condição de ter uma ambiência melhor por causa da... A gente tem do jeito que é por causa do recurso financeiro, né? Eu adoraria ter quartos maravilhosos como o privado, mas o que eu acho que faz diferença é como os trabalhadores, como a gente trabalha, como a gente tem um olhar direcionado para a mulher. Então, você pode, às vezes, estar no melhor lugar do mundo, mas se você não é prioridade naquele momento, e quando a mulher está no Sofia, a prioridade é ela e as escolhas que ela vai fazer. E ela percebe isso? Eu acho que elas percebem. A gente tem avaliações muito positivas. E aí eu brinco, eu tenho medo, porque esses dias tinha uma mulher que estava lá, que ela veio de Belém do Pará para ganhar neném do Sofia. Ela falou assim, eu vou ficar num hotel, uma mulher com toda a condição financeira, eu vou ficar num hotel e eu quero ganhar neném aqui. Aí eu falei, ai meu Deus, vai que acontece uma coisa errada, pelo amor de Deus. E aí foi muito interessante que aí eu soube que ela tinha ganhado. Aí alguém comentou do neném de Belém do Pará, eu falei, já sei quem que é, eu vou lá visitá-la. Mas o menino, foi menino ou menina? Foi uma menina. Uma menina privilegiada, porque não só nasceu no Sofia Feldman, como nasceu em Belo Horizonte. Olha que maravilha. Vai ser mineira. Uma mineira, olha o presente que ela ganhou na vida. Aqui, mas o mais interessante foi quando eu visitei ela no quarto, eu falei assim, eita, joia, eu sou a Tatiana que te encontrou aquele outro dia, como é que você tá? Ela, não, tô ótima. Eu acabei evoluindo para uma cesárea. E aí eu falei assim, e aí? Ela falou assim, eu tenho certeza, eu estou tranquila com a cesárea, eu queria muito o parto normal, mas eu estou tranquila porque eu sei que se eu tive uma cesárea é porque eu precisava de ter. Então eu estou ótima aqui. Bom, aí eu falei, gente, isso faz todo sentido, né? Quando a gente fala de violência obstétrica, cesárea intraparto, se você conduz bem com a mulher o trabalho de parto dela, deixando ela esclarecida de tudo que está acontecendo, isso não é uma questão, né? Quando a gente fala nesse parto que hoje virou uma coqueluche, né? Esse parto natural, humanizado, e você está falando uma coisa importante, a gente já fez outros programas sobre isso aqui, e é importante frisar que, como você disse, uma cesárea pode ser também humanizada, e um parto natural pode ter violência obstétrica, né? Isso. Mas aí a gente fala de várias possibilidades de intercorrências que acontecem, isso é realidade, você disse, o parto é uma caixinha de surpresas. Como é que o hospital que luta com recurso ali, cobertor curto, como é a saúde pública brasileira, como é que isso acontece no Sofia? Como é que essas intercorrências são trabalhadas? Problemas que surgem, né, que precisam ser administrados? Então, o hospital ele funciona 24 horas, né? O pronto atendimento, e aí a gente vai trabalhando com essa coisa que a gente... Você tendo uma estrutura de equipe, né, adequada para atender a tempo as emergências, urgências, se a mulher piora, a gente consegue transferência, tem um pacto na rede de saúde de Belo Horizonte, que a mulher do Sofia, como a gente não tem um CTI, a gente tem um CTI neonatal que é para o bebê. Então, se o bebê nasce com algum problema, precisa de mais cuidados, ele vai para o CTI. Mas se a mulher, de alguma forma, ela piora e a gente não tem suporte lá no Sofia para ela, a gente consegue uma vaga, a gente pede uma vaga em outro hospital e ela é transferida, né? E, assim, um desafio que eu acho que a gente tem na rede é o financiamento mesmo. Porque o ideal é que a gente tivesse toda a estrutura para a mulher permanecer no Sofia o tempo todo, né? Mas a questão do financiamento é o calcanhar de Aquiles, eu acho, no Sistema Único de Saúde. Então, e no Sistema Único de Saúde e no Sofia Feldman também, como é que são essas ameaças de corte, de recursos? A sociedade costuma abraçar as causas do Sofia Feldman. A gente tem aqui também o Hospital da Baleia, que faz um trabalho incrível e que tem uma mobilização social muito importante. O Sofia, ele vive com subfinanciamento, ele não recebe o suficiente para operar, né, para o dia a dia dele. Para conduzir esses 1000 partos, sempre fica um déficit para trás. Atualmente, o nosso déficit é de cerca de 3 milhões por mês. Então, para a gente continuar, nós estamos pedindo empréstimo bancário. Não é o ideal, mas é o que é possível para a gente continuar pagando o salário dos trabalhadores. Em 2018, a gente teve uma crise muito forte que chegou a gente perdeu cerca de 40% dos trabalhadores porque a gente atrasou 4 meses de salário, né? E esse ano agora, desde o ano passado, a gente tem trabalhado para tentar conversar com os gestores municipal, estadual e o Ministério da Saúde para melhorar o financiamento do Sofia.
Porque não é possível que uma maternidade, a maior maternidade de Minas Gerais, né, e hoje ela é do Brasil também, a gente não tem um financiamento adequado para assistir a população. E aí, assim, o que você está dizendo aqui é uma questão muito séria, porque empréstimo em cima de empréstimo vira uma bola de neve. E aí, o que a gente tem buscado? A gente tem buscado atores, né, que podem nos auxiliar nessa reivindicação. E aí tem tanto a sociedade civil quanto os grupos de mulheres, mas os vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A gente fez uma audiência pública para falar disso. A gente está procurando a Câmara Legislativa do Estado, para os deputados estaduais, para a gente falar sobre isso. O que a gente não pode é ficar calado sobre essa situação, né? De certa forma, você está fazendo isso aqui agora. As portas do nosso canal Viver Brasil estão sempre abertas para isso. É uma causa de todos nós mineiros, né? Porque é uma questão de muito orgulho, né? Agora, o acesso ao Sofia Feldman para esses recursos, o que seria, o que é mais urgente de tudo isso que você está dizendo? Onde é que é mais necessário essa ajuda? Dinheiro é dinheiro, mas assim, isso. Onde é que pega mais? Na verdade, ele pega nesse fluxo de caixa que a gente chama, né? Na questão do repasse financeiro que é feito. O repasse ele não é suficiente. Então, teria que ter um acréscimo nesse repasse. Mas é claro que a sociedade civil ela é muito próxima do Sofia, sabe? Acho que até pela história da comunidade, há muitas doações também, né? Sim, de iniciativas de doação. Então, a gente já recebeu 1.000 cestas básicas. Como é que as pessoas que querem ajudar, o que elas podem fazer? Vocês têm o Instagram? Vocês têm o site também? A gente tem a questão da captação de recursos, que hoje é um setor super importante para o Sofia. Uma coisa que ficou muito importante para o Sofia, acho que para toda a saúde, infelizmente, no país, às vezes, não é a forma mais adequada de financiamento, são as emendas parlamentares, né? A gente tem ido sempre a Brasília solicitar emenda parlamentar, porque tem uma parte da emenda parlamentar que ela é obrigatória para a área da saúde. Então, a gente tem solicitado essas emendas parlamentares e tem conseguido ter essas emendas, mas, assim, as doações... É muito interessante, você faz uma campanha de fralda, por exemplo, Sofia, ele gasta cerca de 17 mil fraldas. Né? Por mês? Por mês, é uma coisa que parece do outro mundo. E uma vez a gente fez campanha e a gente recebeu tanto um caminhão de uma escola privada aqui de BH, que mandou um caminhão, os alunos se mobilizaram, quanto o usuário que vai lá com um pacote de 10 e fala assim, olha, eu vim fazer minha parte. Então, assim... as pessoas se mobilizam muito pela causa do Sofia. Isso é isso mesmo, a parte é o que pode, né? A transformação do mundo ao alcance da mão dele, né? Dos braços dele, né? Como é que esse impacto do Sofia, agora, desde o início lá dos anos 70, né? No início dos anos 70 até hoje, o Sofia se inspirou em modelos fora do Brasil, mas como é que você avalia hoje a inspiração que o Sofia exerce não só no Brasil, mas também em outros países? Eu avalio, assim, como uma troca de experiência muito interessante e construtiva. O Sofia, hoje, ele tem 1.300 trabalhadores, né? 85% são mulheres, e hoje a gente tem, inclusive, discutido, a partir da provocação do Dr. Ivo, que está com a gente até hoje, essa questão de mulheres liderando o hospital. Ele fala, isso aqui é um hospital de mulheres que cuidam de mulheres. Então, tem decisões institucionais que a gente faz, inclusive tem uma creche. A nossa creche não tem o financiamento para a creche, mas coletivamente os trabalhadores resolveram que é importante ter uma creche para os filhos de trabalhadores. E foi fundamental na pandemia, onde ninguém tinha onde deixar os filhos, né? Tinha que trabalhar. E tinha que trabalhar muito. Então, a creche é um dispositivo que a gente tem, que ela é importante e, ao mesmo tempo, quando eu penso na influência do Sofia nos outros espaços, a gente participou de um evento com o El Salvador, o país, porque lá a política pública materno-infantil está mudando a partir de uma experiência que eles tiveram com Sofia. Que bacana. Os gestores vieram com o Ministério da Saúde, a equipe do Sofia foi, a gente fez um curso de boas práticas de atenção pré-natal e eles mudaram, eles fizeram uma política parecida com a Rede Cegonha, para lá, muito pautada pela integralidade, pelos princípios do SUS e os princípios, tendo a mulher como principal protagonista, né? A gente vai ver agora uma reportagem feita pela nossa repórter Duda, a Duda sempre acompanhando aqui as reportagens do nosso Saúde e Bem-Estar, lá no Sofia Feldman. Vamos acompanhar, conhecer um pouquinho mais desse hospital referência e orgulho para todos nós mineiros.
O Hospital Sofia Feldman fará 40 anos em outubro e, ao longo dessa história, se tornou a maior referência no Brasil em parto humanizado e assistência às famílias, bebês prematuros e trabalhadores da saúde. Historicamente, o Sofia Feldman foi uma instituição construída pela comunidade, né? Então, eu cheguei no Sofia há 22 anos e logo de cara eu senti essa questão muito familiar. Então, desde a criação do Sofia, o senhor José sempre preconizou isso, que a família tivesse sempre presente. Então, desde a criação dele, esses 40 anos, a gente foi trabalhando, sempre incluindo a família nos cuidados com as gestantes, com os bebês. E a gente trabalha isso hoje com muita tranquilidade. Né, a mãe, o pai, os avós, sempre presentes com a gente. Então, acho que isso é uma coisa institucional. São, em média, 900 partos por mês, sendo que a estrutura da instituição possui sedes nos bairros Tupi e Carlos Prates. Olha, desde 2015, né, frequento aqui, que eu tive meu menino mais novo aqui. Não tenho nada que reclamar, né? Sempre um bom atendimento. Às vezes demora, mas pelo fato de muita gestante estar com mais necessidade que eu, mas não tenho nada que reclamar, nada que queixar, um atendimento bom, é um hospital que tem nada que reclamar. Super, só indico, tanto que é a segunda vez que eu estou vindo para cá. O Sofia atende todo mundo que chega, independente de onde vem. E olha só, Fernando, eu encontrei com 5 profissionais da saúde lá de Ribeirão das Neves. E eles gritaram lá do estacionamento que só hoje, já fizeram 3 transferências de gestantes aqui para o Sofia Feldman. Numa alegria, numa satisfação, me perguntaram, a gente pode pedir música? Pode sim. Qual que vocês vão querer? Nossa, pensa aí, gente. Escolhe, quem? Essa aqui tem bom gosto. Okay, Vai, nós manda ver. Vamos chorar? Vamos de sofrência? Vamos sofrência. Vou pedir uma da Marília Mendonça. Marília Mendonça, qual? Ai, não sei. Qualquer uma da Marília Mendonça. Bem sofrida. Canta um trechinho pra gente. Ô, gente, mas é nessa alegria, assim, todo dia para trabalhar com saúde, com gestante? Todo dia, graças a Deus. Até porque as transferências que a gente faz são todas de alto risco. Então é tudo com adrenalina lá em cima. Então se a gente não ficar brincando e rindo o tempo todo, né? Ninguém aguenta. O complexo do Sofia tem creche para mães trabalhadoras da saúde, tem centro de terapias integrativas do SUS para gestantes, cidadãos comuns, funcionários do hospital, tem academia para os trabalhadores e salão de beleza e banco de leite materno. Atualmente, no Sofia Feldman, 86% do corpo de trabalhadores é composto por mulheres. E aqui também, só atravessar a rua, a gente encontra um núcleo de terapias integrativas e complementares. São técnicas que trazem bem-estar e que bebem de uma fonte não tão tradicional da medicina. Aqui ao meu lado, Fernando, eu estou hoje com a Vânia Martins. Ela é acupunturista e tem uma história muito bonita, de muita transformação através de cuidar de quem cuida. Vânia, conta pra gente como que começou essa história, essa ligação com a casa aqui de terapias integrativas e complementares. Eu trabalhava no laboratório aqui do Hospital Sofia Feldman como técnica de laboratório. E aí eu fui para a vida, né? Aprender a fazer o curso de toque terapêutico, de massagem corporal, de plantas medicinais. E num desses cursos eu encontrei hoje a coordenadora do setor, que é a Lilian, e ela me convidou, falou assim, olha, você trabalha no Sofia, eu também. Vamos fazer isso lá no Sofia? Aí com isso nós começamos juntas a fazer o curso de aurículo, acupuntura, auriculoterapia. Nós fizemos o curso de reiki, nós fizemos o curso de toque terapêutico juntas, nós fizemos de reflexologia podal. Cuidar de quem cuida é muito bom? É bom porque eu só vim para essas terapias quando cuidaram de mim. Karina, é muito cabelo que você mexe aqui, não é? Bastante, a semana toda, de segunda a sexta, bastante. E olha só, as funcionárias do Sofia Feldman são as funcionárias mais bonitas do Brasil porque passam pelas suas mãos? Com certeza. E o que elas mais gostam de fazer? Escova, o que é? Aqui eu trabalho muito com escova, corte e sobrancelha. São os mais pedidos, escova, corte e sobrancelha. Patrícia, você está aí dando um trato no cabelo e você volta lá para o seu plantão, como é que é?
Isso mesmo, a gente tem um período, né, que a gente pode estar fazendo esse cuidado também com a gente, funcionários, para a gente voltar para o trabalho com uma autoestima melhor e estar cuidando dessas mãezinhas que vêm para o hospital, né, para ganhar os seus bebês. Eu perguntei para a Karina ali, né, essa questão das mulheres estarem sempre cuidando umas das outras. Qual que é a sensação, assim, de sentir que você também pode ser cuidada nesse momento? Nossa, é muito bom, né? A gente pode estar doando para elas esse cuidado, como também recebendo. Isso faz muita importância para nós funcionários do hospital. Atualmente, o hospital funciona com um déficit mensal de 2,5 milhões de reais. O repasse de dinheiro público vem das 3 esferas, municipal, estadual e federal, mas não sustenta toda essa engrenagem que transgride um sistema tradicional de obstetrícia e faz tornar possível um modelo mais sensível e humanizado. A resistência está nas contas da maternidade e nos sorrisos dessas profissionais da saúde que habitam uma verdadeira cidade matriarcal chamada Sofia Feldman. Muito bem, valeu, Duda. Ótima reportagem, muito bom conhecer mais o hospital. Esse primeiro bloco a gente está falando mais sobre o hospital e no segundo bloco a gente vai falar mais sobre os procedimentos, sobre essa questão mesmo, né, de parto humanizado, enfim. Acho que de tudo que a gente conversou, o mais importante aqui, Tatiana, é a gente entender assim que não dá para a mulher, para o casal, né? Porque o parto é uma questão coletiva assim, do casal. A gente entender e forçar uma barra de vai ser assim, não adianta. A natureza tem que encaminhar e a gente tem que encontrar meios, pessoas legais para que isso aconteça de uma forma satisfatória, né? É isso mesmo. E, na verdade, o Sofia tem uma coisa de formação que eu acho que é muito importante, que eu não comentei. Desde o início, ele tem um papel formador muito forte. E hoje, por exemplo, eu tenho muito orgulho de ter 130 residentes que a gente forma pensando dessa forma, né? Tendo esse modelo, essa centralidade, tanto na mulher quanto na família na neonatologia. Imagina um bebê grave e a gente tem uma equipe multiprofissional para atendê-lo. E a gente, hoje, muitos dos nossos profissionais, eles foram formados no Sofia. Eu entrei no Sofia como acadêmica, né? Aí fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas assim, eu estou no Sofia há 22 anos. A Critli, que está aqui, foi residente do Sofia. Então, assim, esse papel formador para a gente construir novas práticas, ele é muito importante. Muito em breve, vocês vão ter lá um filho do hospital trabalhando como médico. Já temos. Ah, que legal. Temos enfermeira obstetra, temos um obstetra. Que bacana. E a Sofia tem uma cultura também dessa coisa de família. Então, várias pessoas que estão lá, os trabalhadores são parentes, né? E no sentido de que não é uma questão ruim, mas pode ser positiva, né? E uma questão muito local, assim, a maior parte das pessoas mora naquela região. Sim. Então, isso é um dos valores que a gente tem, que a gente gosta de cultivar. O objetivo agora é ter um neto, uma neta de uma nascida no Sofia, trabalhando como médica lá. Isso, aí vai ser médica, enfermeira. Médica, enfermeira, sim, claro. Mas olha, assim, a gente brinca que os meninos da creche é de neném ao Enem. Então, assim, você vai crescer lá e vai ficar aqui com a gente. Vai ser bacana. Tatiana, muito obrigado pela sua participação. Valeu demais. Conte sempre conosco aí. Obrigada. Para estar junto aí com Sofia Feldman. Tá bom, foi um prazer. Igualmente. E a gente vai fazer um rápido intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre o Hospital Sofia Feldman e sobre parto humanizado. Enfim, conversa ótima. A gente volta em breve.